Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal Literário. Hoje nós vamos conversar apenas sobre livros curtos, porque eu fui tagueado, se é que é assim que se diz, pelo meu querido amigo e colega Lucas Carvalho de Freitas do Diário de Leitura. Vou deixar o link do canal dele aqui, nessa espécie de desafio ou tag, né, de livros curtos. Então temos aí 10 livros, 10 indicações de livros curtos. Queria aproveitar para taguear minha amiga e colega do canal Bruna e Livros, para continuar essa corrente literária interessante. Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, book hauls e muito mais, não esquece de já me seguir, deixar sua curtida e ligar os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos todos os domingos às 17 horas. E lembrando que comprando qualquer obra aqui exposta ou qualquer outra, desde que pelos links abaixo, você não paga nada mais por isso e apoia o canal com uma pequena comissão. Desde já eu agradeço seu apoio. E se você não quiser perder nenhuma oferta de livros, não deixe de participar do nosso canal de ofertas do Telegram. Estreando aqui a tag, o menor livro da estante. É aquela coisa, né, pessoal, de todos esses aqui que eu tô apresentando, eu não tenho nenhuma certeza, assim, né? Tudo esse o menor livro, né? Tem muitos livros aqui, então fica difícil de eu realmente dizer esse é o menor de cada categoria, né? Mas esse aqui me parece ser o menor da minha estante, na verdade é um empréstimo de uma querida amiga, e eu ainda, na verdade, não li. Aliás, vários desses eu não li, alguns sim eu li. Esse aqui talvez seja o menor livro da estante, O Jovem, da Annie Ernaux. Eu já li dela O Acontecimento e gostei bastante. Achei uma obra bem visceral, né? A autora parece que ela é famosa por essa temática mais explicitamente autobiográfica, né? Ela não faz tanta questão de esconder, digamos, as histórias dela. Ela tá lá realmente relatando episódios da vida dela, né? O Acontecimento. Ela vai tratar de um aborto que ela escolheu, digamos, fazê-lo, né? Não foi um aborto espontâneo. E acho uma leitura muito importante, válida e interessante, é claro, por que não? Para todos aqueles que se dizem contra, mas também para os que se dizem a favor, né? Vai mostrar a gravidade da decisão, mas mais do que tudo, como é realmente uma questão de saúde pública, né? Como ela foi, digamos, jogada de escanteio pelos médicos, tratada como culpada de uma série de coisas e teve um péssimo tratamento nessas clínicas clandestinas, né? Pondo em risco não apenas a vida do bebê, que ela obviamente ela já queria abortar, ela não queria tê-lo, mas a própria vida em risco, né? Quer dizer, a pessoa não deveria ser punida com a própria vida por tomar esse tipo de decisão. Claro que não me compete a mim aqui, nem a esse canal fazer esse tipo de julgamento, né? Eu tenho minha opinião pessoal de que é uma questão mais saúde pública do que ética ou moral, e aqui parece que nós temos um caso da autora com um jovem, né? Alguém bem mais jovem que ela, e eu não sei muito da obra, na verdade eu bem que poderia lê-la, ela é bem curtinha, quem sabe eu já pegue nessa própria tarde que eu tô gravando essa tag aqui no domingo, uma obra bem curtinha, poderia lê-la. Ao lado dele, minha memória parecia infinita. Essa espessura de tempo que nos separava era de uma grande delicadeza e dava mais intensidade ao presente. Não me ocorria o pensamento de que essa minha longa memória do tempo, de antes do nascimento dele, fosse o par, a imagem inversa da memória que ele teria depois da minha morte, com eventos e personagens políticos que eu nunca terei conhecido. Interessante, né? A autora ela tem uma escrita bem reflexiva, mas ao mesmo tempo bem direta, bem envolvente, né? Foi isso que eu senti em Um Acontecimento. Ela foi a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 22 e a editora Fósforo parece que tem toda a coleção dela. Esse foi o item número 1 da tag. Um livro que, mesmo pequeno, causou ressaca literária. Eu tô sempre indicando aqui, espalhando a palavra de Tolstói, né? A Morte de Ivan Ilitch. Esse é um clássico que eu sempre indico pra quem quer começar, porque eu acho que ele é muito potente, né? E não sou eu que falo isso, é o Nabokov, né? Grande crítico de literatura russa, entende que esse é uma das maiores obras já produzidas pelos russos, né? Justamente por isso, eu acho que é um grande desafio você conseguir causar tanta reflexão em tão poucas páginas, né? Então é muito bom para quem quer começar, mas mesmo quem já é experiente tem que ler sim, né? E aqui temos a vida, né, de Ivan Ilitch, na verdade, né, a morte, ele morreu, mas nós vamos ver como foi a vida dele, né? Ou o que não foi, uma vida de aparências, uma vida só focada em carreira, em detrimento de esposa e filhos, e aquele arrependimento no final da vida de não ter vivido como deveria. Realmente dá aquela ressaca literária, né? Que você para e pensa, puxa, será que estou vivendo minha vida como deveria, né? Você fica com aquilo na cabeça e fica até difícil, talvez, ler outras obras, né? Altamente indico, tô sempre indicando essa obra por aqui. Não só eu, vejo outros booktubers também, fãs dos russos, né? Essa aqui é uma leitura obrigatória aqui. Um livro pequeno que desgraçou sua mente. Esse talvez seja o item da tag que eu menos entendi. Eu vou trazê-lo aqui como eu o entendi, de uma maneira que me causou uma confusão, ou assim, terminei o livro e falei, o que eu acabei
acabei de ler, né? Eu entendi dessa forma, sem dúvida alguma, seria esse livro pequeno aqui, Lady Macbeth do distrito de Mtsensk, do Nikolai Deskov. Muita gente não conhece esse autor russo, mas ele era colega de Dostoiévski, ele chegou a contribuir para a revista de Dostoiévski. Se Dostoiévski gostava dele é porque ele não era pouca coisa, né? E de fato aqui temos uma tal de Katerina Lvovna, essa tal de Lady Macbeth russa, né? E é a Lady Macbeth de Shakespeare 2.0 turbinada, né? É uma mulher que, pra ir atrás do seu amante, vai fazer as coisas mais loucas, que você começa a ler e você não para, né? Porque você fala, o que eu tô lendo? Então, realmente, essa é uma obra que desgraçou minha mente. Se é que eu entendi no sentido correto aqui, tem resenha no canal. Um livro pequeno que merecia mais páginas. E temos aqui As Brasas de Sandor Márai, outro clássico que eu tô sempre indicando, né, nas outras redes. Aqui também, é claro. Eu considero um clássico curto, ele é maior do que esses outros que eu tô apresentando, né? Ele tem aqui 160 páginas, mas ele merecia mais páginas. Apesar de ser dos curtos o maior, ele tem tantas e tantas reflexões interessantes, aforismas, né? Eu tô querendo muito reler, tá, pessoal? Aguardem aí, tô pra lançar um projeto bem legal aqui no canal, onde eu possivelmente vou reler essa obra. E aqui temos o general Henrik, já reformado, né? Já idoso. Ele tem o seu melhor amigo de infância, Conrad, e eles eram aqueles amigos de infância inseparáveis. A amizade deles se estendeu até a maturidade, digamos aí, os 40 anos de idade, mais ou menos, onde, depois de um incidente, né, na floresta, né, na propriedade senhorial desse general Henrik, envolvendo Conrad e a sua esposa Cristina, eles ficaram sem se falar por 40 anos. Só que a gente não sabe o que aconteceu nessa floresta. Alguma coisa muito grave aconteceu. Eles ficaram sem se falar por 40 anos. A Cristina morreu no meio tempo, mas logo aqui no começo, veremos esse fatídico reencontro, onde o Conrad, curiosamente, não vai falar quase nada. Quem vai falar é só o general Henrik, que nesses 40 anos já meditou sobre tudo o que aconteceu na floresta e vai expor todo o seu raciocínio pro seu amigo. É um monólogo, mas é um monólogo dos mais interessantes que você já leu na sua vida. Ele pode parecer monótono, né? Uma personagem só falando, mas é tanta sabedoria, são palestras de antropologia, natureza humana, né? Que a gente simplesmente quer ler mais, saber mais. Então eu acho que sim, é um livro que merecia mais páginas, né? A gente queria escutar esse Henrik falar mais e até mesmo saber mais detalhes da história entre eles. Uma obra sensacional. Um livro que, mesmo pequeno, foi difícil de entender, e temos aqui Ecce Homo de Nietzsche. Talvez seja o livro mais fácil de Nietzsche, e mesmo assim é bem complexo. Tem passagens tranquilas, mas tem passagens aqui mais pesadas, assim, densas filosoficamente falando, né? E tem um misto aqui de biografia do Nietzsche com suas ideias, né? A biografia, obviamente, é tranquila, mas as ideias já são mais abstratas, né? Então, é um livro pequeno, mas difícil, assim. Do Nietzsche, acho que eu não conheço as outras obras. Tenho aqui, assim, Falou Zaratustra. Esse, sim, é praticamente impenetrável. Eu tô querendo retomar ele, porque eu tive que realmente abandonar, porque não tava fluindo a leitura. Mas talvez esse aqui seja um dos mais fáceis de Nietzsche, e mesmo assim não é tão fácil, assim. O menor livro do seu autor favorito. Bom, para quem não sabe, meu autor favorito é o escritor judaico-polonês Isaac Bashevis Singer, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 78. Ele escrevia em Yiddish, é uma língua que era muito falada na Europa em geral pelos judeus. Era um misto de alemão com hebraico. Era quase um dialeto do alemão, ele puxava bem mais para o alemão do que para o hebraico. Uma língua já quase defunta. E aqui nós vamos voltar para a infância do autor, que ele nasceu de uma família bem ortodoxa, lá na Polônia, em Varsóvia, se eu não me engano, na rua Krochmalna. Essa rua ainda existe, eu tenho muita vontade de conhecê-la. E aqui a gente vai justamente conhecer essas histórias de infância do autor, particularmente do pai dele, né, que era rabino, não só rabino, como era juiz. Então ele recebia litigantes na sua casa e tentava fazer justiça entre eles, fazer as pazes, né, dizer, olha, você deve tanto pra ele, né, não, ele que te deve, né, ele escutava as duas partes, só que as histórias eram sempre, assim, cabeludas, digamos assim, né, disputas sérias, ou às vezes não sérias, né, simplesmente estavam brigando por picuinhas, digamos assim, né, e o pai, muitas vezes impaciente, queria apenas estudar o seu Talmud, né, estudar a sua parte de religião ali, mas não queria muito se envolver nessas disputas. Agora era o ganha-pão dele, assim entendo, né, e o filho ficava lá escutando, né? Não era muito pra ele escutar esses litígios, mas ele escutava, e o pai às vezes até acho que conversava com o filho. Faz muito tempo que eu li, né? Tá em inglês, More Stories from My Father's Court, né? Se eu não me engano, tem aqui uma edição da Companhia das Letras, No Tribunal do Meu Pai, pra quem quiser, uma edição de 2008 da Companhia das Letras. Eu não li em português pra indicar, mas a Companhia das Letras é uma boa editora. O que me chateia do Isaac Bashevis Singer é que ele é um excelente escritor, mas tem tão pouca coisa traduzida pro português em edição corrente, né? Você tem edições antigas, você deve estar até falando, poxa,
poxa, Marcelo, mas não é tão pequeno esse livro aqui, né? É que ele é dividido em episódios, em contos, né, pessoal? Praticamente são contos, ou litígios, talvez, né? Cada episódio é algum litígio e são sempre muito interessantes. Cada um é muito diferente do outro e é muito legal porque tem essa visão infantil do autor. Ele era uma criança, né? A visão que ele teve daquele episódio enquanto criança e, como eu falei, já, às vezes chegavam os dois já quase se batendo na casa do rabino. Bastante barraco, assim, bem legal. Mas o que é legal também é que ele ressuscita, né? Esse universo judaico, ortodoxo, né? Que está um pouco em extinção, né? Com a secularização dos judeus e tudo mais, né? É um mundo que, digamos, está lentamente se perdendo. Altamente indico, tô até querendo reler. O menor livro de não ficção da sua estante. Gente, não parece talvez, mas é super, super curtinho. Temos aqui Em Louvor da Sombra, do Junichiro Tanizaki. O autor de As Irmãs Makioka, né? Japonês, eu simplesmente amei, um grandíssimo clássico da literatura japonesa, né? As Irmãs Makioka foi uma das primeiras resenhas aqui do canal. É um calhamaço, tem 750 páginas, mas sensacional, prosa bem direta, simples e dramas familiares, né? Em As Irmãs Makioka, eles querem casar Yukiko, né? Uma família de 4 irmãs e tem uma lá que já tá com seus 30 anos e lá pro Japão dos anos 1950, ela já estava ficando pra titia. Então tinham que casar ela no casamento tradicional, onde selecionavam pretendentes com currículos mesmo. Tem até um filme muito interessante, eu cheguei a ver partes, muito bonito o filme. Um livro muito cultural, né? Muito tradicional, né? Ele vai em linha com o que eu acabei de falar, né? Ressuscitar, né? Se eu falei do mundo judaico, agora eu falo do mundo japonês. O Japão em transformação, né? Saindo daquela época, digamos, feudal pra modernidade, né? E uma família presa às tradições antigas, né? Então, muito legal como você vai tendo um banho de cultura oriental. E eu gostei muito do autor, como eu sempre falo, né? Eu não tô só em busca de um livro de história e geografia, né? Mas eu quero um bom romance e eu gostei de As Irmãs Makioka como romance mesmo. Eu achei que tinha uma profundidade das personagens, cada irmã bem distinta, toda uma história, uma trama familiar muito interessante e ao mesmo tempo que a gente vai tendo esses elementos culturais interessantíssimos, né? Então um autor bem japonês, né? Não só japonês, mas que orgulhoso de suas tradições. Então eu quis comprar esse aqui, foi uma aquisição minha, né? Em Louvor da Sombra, é um livro de não ficção do autor e nem eu sei exatamente do que ele trata aqui. Comprei já faz um tempo, precisava ler, bem curtinho. Eu acho que ele vai tratar aqui da cultura japonesa, de reparar as coisas. Pra quem não sabe, eles têm muito essa cultura de não jogar nada fora, né? Um vaso que quebrou, eles colam os pedaços, né? Tem todo um racional por trás e tem muito mais que isso. Vamos ler um pouquinho atrás aqui para refrescar a memória. De modo geral, nós os japoneses sentimos desassossego diante de objetos cintilantes. No ocidente, prata, ferro ou cobre são usados na fabricação de aparelhos de jantar e talheres, quais são polidos até brilhar, coisa que não apreciamos. Às vezes fazemos chaleiras, taças e frascos de saquê de prata, mas não os lustramos. Ao contrário, apraz-nos observar o tempo marcar sua passagem, esmaecendo o brilho do metal, queimando e esfumaçando sua superfície. Essa apreciação por defeitos, né? Interessante isso, de valorizar o defeito. Neste breve ensaio sobre estética, escrito em 1933, Junichiro Tanizaki analisa a arquitetura, o teatro, a comida, o vestuário, o papel e até o tom de pele para refletir sobre um elemento central da cultura japonesa, o contraste entre a penumbra e a claridade. Se os ocidentais têm por hábito polir a prata para que ela tenha um aspecto sempre brilhante e renovado, os orientais valorizam justamente o inverso. A gordura das mãos e a ferrugem acumuladas sobre os objetos mostram a passagem do tempo e representam, portanto, as histórias que eles carregam. Ao se opor à modernidade tecnológica importada do Ocidente, Em Louvor da Sombra faz um elogio sensível e delicado à tradição japonesa. É curtinho, né, pessoal? Esse é um dos que eu não li e não tem muita desculpa, né? Eu gosto do autor, o tema é interessante, né? E é super curtinho. Uma edição bonita da Penguin também. Vários curtinhos aqui que eu não li ainda, pessoal. Mas vamos lá, né? Sempre é tempo. O menor livro de uma série ou coleção. E temos aqui Diário de um Homem Supérfluo de Turgenev. Eu tenho essa coleção Leste, né? Da editora 34. Eu tenho Ásia aqui do mesmo autor, né? Do Turgenev. E eu tava até me perguntando se era menor ou maior. Eu tive que abrir aqui pra ver. E acho que esse aqui é uma ou duas páginas menor. É aquela coisa, né, pessoal? Será que tem um menor ainda aí? Eu não sei. Mas selecionei esse aqui. E já tá um tempão na minha estante. Eu não li, infelizmente. Eu gosto muito do Turgenev. Já li Memórias de um Caçador. Já li Pais e Filhos. Eu acho que já li mais alguma coisa dele, mas não tô lembrado não, pessoal. Mas tá mais do que na hora de voltar pra esse grande autor russo. E o que eu posso dizer dele é que os enredos dele geralmente são simples. Não tem grandes reviravoltas. Mas, esteticamente, né, Turgenev, ele tem uma prosa impecável. E ele gosta muito de descrições da natureza, né? Muitos dos romances são bucólicos, passados no campo. E você se encanta com as descrições da paisagem dele. E ao mesmo tempo que é uma prosa muito prazerosa, muito leve, assim. Se você quer alguma coisa leve, Turgenev é sempre uma boa pedida. E aqui parece que temos um diário, né, desse tal do homem supérfluo.
Supérfluo. Vamos ler aqui atrás, porque eu acho que isso aqui entrou logo no começo do canal e eu nunca li, pessoal. Tá na hora de ler. Publicado em 1850, o Diário de um Homem Supérfluo, de Ivan Turgenev, ocupa um lugar de destaque na história da literatura. É nele que pela primeira vez o termo lishny, supérfluo, foi usado para designar um dos tipos mais característicos da grande prosa russa do século XIX, o do homem supérfluo. Tal figura já possui antecedentes em obras de outros autores, é com Turgenev que ele alcança sua formulação psicológica mais aguda. O escritor tinha a incrível capacidade de perceber as forças sociais em movimento na sua época e dar-lhes representação literária precisa. Nessa novela, que tem a forma de um diário íntimo, um jovem à beira da morte reflete sobre sua infeliz paixão por Lisa, filha de um proprietário de terras na província, e sobre seu sentimento de desajuste com a vida, próprio da geração que cresceu sob o regime repressivo de Tsar Nicolau I. Por meio de suas confissões, o leitor tem acesso a um vívido retrato da sociedade russa do século XIX. A prosa sensível e cuidada de Ivan Turgenev ganha uma versão à altura na tradução atenta e rigorosa de Samuel Junqueira, que assina também o pós-fácio dessa edição, no qual esclarece a importância desta obra-chave da literatura russa, agora pela primeira vez publicada no Brasil. Tá na fila, pessoal. Um livro que inspirou um filme ou uma série. Temos aqui Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski. Eu não sei porquê, pessoal, mas nessa tag acabei pegando vários russos. Eu também leio vários outros que não são russos, mas eu não sei, foi o que me veio na cabeça, sabe, pessoal? Esse daqui foi um dos primeiros contatos que eu tive com Dostoiévski. Embora eu tenha gostado da obra, não foi a minha favorita, porque aqui nós temos a fase romântica de Dostoiévski, né? Temos um sonhador, né? Um homem bem romântico, quem sabe um alter ego do próprio autor, perambulando por São Petersburgo, onde no verão temos este fenômeno das noites brancas, né? Em São Petersburgo e particularmente em várias cidades e países, né, que atravessam o hemisfério norte, o círculo polar ártico, há este fenômeno das noites brancas, que é o fato de o sol não se pôr completamente. E mesmo de noite você tem uma espécie de uma penumbra, que dá essa atmosfera, como diz aqui, contra a capa, né, fantasmagórica, né? Acaba não anoitecendo completamente, mesmo 11 horas da noite, meia-noite, não é que está claro, mas também não está completamente escuro, né? Fica um final de tarde, alguma coisa assim. Parece que essa obra foi adaptada mais de uma vez para o cinema. Eu não vi nenhuma adaptação ainda, mas quem sabe eu veja. E é uma obra bonita, é claro, uma obra bem romântica, né? Desse homem apaixonado por uma tal de Nastienka, mas essa Nastienka não se sabe se está prometida ou não para outro homem, né? Tem encontros e desencontros por essa cidade de São Petersburgo, uma cidade muito bonita, e com toda essa atmosfera das noites brancas. Para quem quer começar Dostoiévski, é claro que é uma boa pedida, apesar de que é uma outra face de Dostoiévski, a face romântica, né? Não é a mesma face de Dostoiévski do que em Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov e tudo mais. Não tô falando que é melhor ou pior, são apenas fases diferentes. O Machado de Assis também teve sua fase romântica e sua fase realista. São momentos diferentes do escritor. É pequeno, mas quase abandonei. Na verdade, eu abandonei, porque eu não consigo pensar em algum livro pequeno que eu sofri para terminar e não abandonei. Eu tenho alguns pequenos que eu abandonei, então eu não sei se eu me encaixo aqui nessa parte da tag, né? Mesmo pequeno, foi difícil de chegar até o fim. Esses livros pequenos eu não tive grandes dificuldades, posso ter tido algum momento ali mais, né, lento assim, né, mas cheguei até o fim. O que acontece é que esse aqui, na verdade eu não peguei pra ler, tá, pessoal? O Mito de Sísifo, né, do Albert Camus, é um ensaio. Eu quis mais era folhear, digamos assim. Eu li algumas páginas e tal, mas eu não tava preparado, digamos assim. Não é que eu não gostei, tá, pessoal? É simplesmente que eu não estava, e talvez ainda também não esteja, numa fase tão filosófica. Engraçado até que no Instagram, né, me perguntam muito de livros de filosofia, né? Assim, não sei se não é minha praia. Eu gosto, mas eu acho que eu não gosto de ler. Eu não sei, pessoal. Eu gosto de ler, sim, filosofia na ficção, né? Então eu tava até falando, quando me perguntaram no Instagram, eu falei, olha, Os Irmãos Karamazov, você vai ter o existencialismo de Dostoiévski dentro de uma história. Pra mim é muito mais interessante, assim, do que realmente pegar um ensaio, assim. Se Dostoiévski fizesse um ensaio sobre o niilismo e tudo mais, assim, eu tenho até curiosidade, mas não é a minha curiosidade principal. Não sei se faz sentido o que eu tô falando. Aqui o Camus também, eu li A Peste e O Estrangeiro, traduzem o absurdismo dele. Agora o Mito de Sísifo, eu acho que ele é uma versão mais pura, né, do absurdismo dele, que eu não sei se estou preparado. Não é que não me interesse, a ideia dele sim me interessa, a filosofia dele, mas ler um ensaio, né, uma coisa mais pesada. Não sei se estou fazendo sentido aqui. Eu comecei e eu abandonei, mas não porque não tava gostando, simplesmente eu, né, não era o meu foco. Ainda também não é o meu foco, quem sabe mais pra frente. Mas eu recomendo muito o autor, né, A Peste e O Estrangeiro, tenho resenhas aqui no canal. É isso, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa tag. Eu achei muito legal esse desafio, eu agradeço meu amigo Lucas Carvalho de Freitas pelo desafio, né, por me taguear, e tô convidando minha querida colega e amiga Bruna e Livros para responder essa tag, para dar continuidade a essa interessante corrente literária. É isso, pessoal, não esquece de deixar sua curtida, comenta embaixo se vocês já leram algum desses livros e o que acharam. Até a próxima e um grande abraço.